Fala turma, belezinha aí? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal, dessa nossa jornada de aprender inglês em casa. E dessa vez, galera, eu vou falar sobre a desistência de estudar inglês utilizando textos com áudio. Calma que vocês vão entender isso aí. Mas antes que eu me esqueça, e vocês também, dê like nesse vídeo aqui, a sua avaliação ela é muito importante. Se você não for inscrito no canal, não perde tempo, se inscreva aí e vamos junto nessa jornada, porque tem muito vídeo bom vindo por aí. Antes de eu começar a gravação desse vídeo aqui, eu tava pensando em continuar a leitura daquele texto que eu tava fazendo com vocês aqui, aquele texto do site do Mário Vergara que se chama Do Better. Eu ia ler a quarta parte daquele texto, porém eu recebi muitas mensagens lá no Instagram da galera falando que estava achando aquele texto muito difícil, porque era um nativo falando inglês, ele não estava lendo nenhum texto, nenhuma história, ele só estava falando, ou seja, ele estava falando de uma forma mais natural, muito informal, com bastante gíria. Então era um texto bem difícil para quem está começando a estudar inglês. Para mim, eu até aguentaria continuar estudando aquele texto, embora seja difícil para mim também, porém eu aguentaria estudar ele, mas eu resolvi desistir de estudar aquele texto e eu vou explicar aqui agora que não há problema, não existe problema nenhum em você desistir de estudar um texto em inglês. Por que eu tô falando isso aqui? Quando eu comecei a estudar textos com áudio em inglês, eu vi que tinha alguns textos difíceis e alguns textos que eu começava a estudar me fazia querer desistir do inglês ou fazia eu pensar que o inglês era muito difícil para mim e que inglês não era para mim. E qual é o problema nisso? Se você pega um texto em inglês muito difícil e você não consegue acompanhar aquele texto, você não tem aquele nível para absorver todas as estruturas daquele texto ainda, você vai querer desistir do inglês. E a pessoa fica com vontade de desistir de estudar aquele texto e pensando que não é capaz. E ela fica naquele limbo, desiste do texto ou não, desiste do inglês ou não. E a grande sacada aqui é o seguinte, você pode desistir do texto e deve desistir do texto se ele for muito difícil para você. O que você tem que fazer é o seguinte, você não aguentou com aquele texto que é muito difícil para você, pegue um texto mais fácil. Não tem problema nenhum você desistir de um texto difícil. Você não está desistindo de estudar inglês, você não... Muita gente se sente meio para baixo de não conseguir estudar um texto. Isso aconteceu comigo, eu me sentia para baixo quando pegava um texto difícil, mas não tem problema nenhum, você pode desistir daquele texto, se ele é difícil, deixa ele de lado, não estuda ele e pega um texto mais fácil, pega um texto que esteja mais ou menos no seu nível. A grande sacada de você estudar texto com áudio é o seguinte, você não pode pegar um texto com nível muito alto, porque vai ser um desafio muito grande para você, e quando a gente enfrenta um desafio muito grande, a gente quer desistir, isso é normal, e você também não pode pegar um texto muito fácil, um texto de nível muito básico, porque você não vai sentir desafiado, você não vai querer estudar inglês, porque é muito fácil para você. O que você tem que fazer é pegar um texto mais ou menos do seu nível, um pouquinho a mais do seu nível, que aí sim, você vai sentir um desafio de estudar aquele texto, você vai aprender estruturas novas, porém não é uma coisa de outro mundo, não é uma coisa que vai te fazer desistir daquele texto. Você vai ter um desafio legal que vai te proporcionar aprender coisas novas e evoluindo no seu nível de inglês. Então esse vídeo aqui é para falar isso para vocês, não tenha medo de desistir de estudar um texto ou algum material que você está estudando que seja muito difícil, não tenha medo de desistir, pode desistir, porém obviamente você não pode parar, é claro, pega uma coisa com um pouquinho acima do seu nível que você vai conseguir estudar numa boa. Então como tiveram algumas pessoas falando que aquele texto era muito difícil e realmente era, o que eu vou fazer agora? Eu vou escolher um texto de nível um pouco mais abaixo, para quem acompanha aqui meu canal e está começando a estudar inglês, conseguir estudar os mesmos textos que eu, e isso que eu estou falando de texto com áudio aqui, vale para qualquer outro tipo de material que você vai estudar inglês. Um exemplo, se você pega um livro que eu tenho aqui de inglês, você começa a estudar ele, um livro que seja muito avançado, não vai dar para você, então é bom você pegar um nível mais básico, ou num nível um pouquinho acima do seu, serve para qualquer outro tipo de material. Você pode desistir daquele livro, porém você pega um que seja mais adequado para você. Não tente fazer uma coisa muito difícil, porque você vai acabar se atrapalhando, vai acabar se desmotivando, isso é normal, eu passei por isso. Então essa é a dica que eu dou aqui, você pode desistir, não se sinta mal por estar desistindo de estudar alguma coisa, um livro, um texto ou qualquer outro material, não se sinta mal, é sério mesmo, mas parta para um material que seja mais ou menos no seu nível, que você vai se dar muito bem. Então é isso aí, galera, essa é a mensagem desse vídeo aqui. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça do seu like, sua avaliação, ela é muito importante. Vamos continuar estudando inglês aí e até a próxima.